gratidão imensa por estar aqui conosco. Você que esteve no nosso evento presencial em 2015, nosso Congresso Internacional, e até hoje recebo comentários da sua palestra e da prática que você realizou no palco, né? Foi fantástico aquele momento. E já acompanhava o teu trabalho um pouco antes do nosso evento, mas desde então, cada passo, cada elemento que você vem trabalhado, eu vim acompanhado e, sem sombra de dúvida, acredito que você tem sido um grande protagonista da transformação social. Realmente é uma alegria participar desse movimento, né? Vejo que estou bem acompanhado, gente dedicada à causa da paz, que é algo tão essencial que todos buscam, né? Algo essencial para cada indivíduo, para cada família, para cada grupo e para a sociedade em geral, obviamente. Aquele nosso primeiro encontro no Repacificar de Goiânia foi memorável mesmo, e pelo evento todo, né? Mas aquilo que nós vivenciamos com a constelação no palco é algo que acontece no dia a dia de quem trabalha com essa prática. E a cada evento é um grande aprendizado para todos, porque é uma forma de se expor ao fenômeno que acontece aqui agora e como o aqui agora pode prevalecer em favor da paz em face das imagens que as pessoas têm dos traumas, das dores já sofridas do passado e que tendem a repetir, justamente por rejeitar, né? E ela fica impregnada com aquela imagem daquilo que não deu certo, daquilo que foi fracassado no passado pelos seus pais, pelos seus avós, pelo seu grupo social, e é por conta dessa rejeição que aquilo tende a se perpetuar. E com essa abordagem fenomenológica da constelação, do direito sistêmico, nós nos expomos ao que acontece aqui agora. E aqui agora existe um desejo profundo de seguir adiante. E o que acontece agora não é a mesma coisa que aconteceu no passado, mas nós precisamos nos posicionar conforme esse aqui agora para poder olhar para frente. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Tô aqui também presente e contente de estar presente com vocês e vamos aproveitar esse tempo juntos da melhor maneira possível. Antes de fazer a primeira pergunta, poxa, eu gostaria de compartilhar contigo como que eu conheci a constelação familiar. Em 2009, eu fui assistir uma palestra dentro de um trabalho social. Nunca tinha estado lá, ninguém me conhecia. Ao final da palestra, eles comentaram sobre constelação. Eu achei aquilo incrível, achei aquilo, sabe, assim, fantástico. E eles falaram, né, que teriam no dia seguinte a reunião para fazer, né, algumas práticas de constelação. E assim, para a pessoa poder constelar, tinha uma lista gigante, enorme de espera. Por exemplo, a pessoa se candidatava a uma constelação, tinha que esperar 4 meses, e para assistir, para participar ali assistindo, ou até interagir como voluntário, também tinha uma lista de espera. E eu conversei com o pessoal, falei, poxa, eu gostaria tanto de conhecer essa prática, nunca tinha ouvido falar. E ela falou, não, tudo bem, tem uma lista de espera aqui. E aí, do nada, ela parou e falou assim, faz o seguinte, vem aqui amanhã conhecer. Eu fui. Assisti a 3 constelações, achei aquilo extraordinário. Não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, mas eu vi o impacto nas pessoas. Ao final da terceira, a pessoa que estava conduzindo, né, a consteladora, já estava despedindo, e falou assim, não, só um momento, eu acredito que a gente precisa fazer mais uma. E me chamaram lá na frente. Ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, e fizeram uma constelação ligada ao meu cenário familiar. Meu amigo, eu, no mínimo, fiquei espantado como que as pessoas se comportavam exatamente como os meus familiares ali. E compartilhando esse encantamento que perdura aí há 11 anos a respeito da constelação, eu gostaria de pedir para você falar um pouco para nós o que é a constelação e como que ela foi de fato construída, vamos assim dizer, como que ela foi desenvolvida. Por gentileza, se puder compartilhar conosco o que é a constelação familiar.
Tá. A constelação familiar, originalmente, não tem esse nome, né? O Bert Hellinger, pessoa que desenvolveu essa abordagem, ele denominou de Familienstellen, é um nome em alemão, que significa algo como posicionar a família de forma ordenada, um posicionar ordenado, né? O Stellen. E isso foi traduzido como constelação familiar, que era um termo que já existia, só que a abordagem dele é totalmente nova, na verdade, né? Então, não tem nada a ver com estrelas, constelações, propriamente dito. Mas ele desenvolveu com base no psicodrama, na análise transacional. Ele estudou, ele foi um padre, estudou diversas abordagens terapêuticas, psicanálise, inclusive, terapia sistêmica familiar, e a partir de terapia contextual, né, que já estudavam, já tinham uma visão sistêmica de considerar as influências familiares nos padrões de cada indivíduo e como que uma pessoa tendia a repetir padrões dos pais, né? Repetir dramas dos pais, isso já se sabia. Mas o Bert Hellinger descobriu como que se pode usar representantes para reproduzir uma dinâmica familiar, para observar o fenômeno por meio dessa ressonância, é um fenômeno da ressonância, né? Aquilo que está dentro de uma pessoa não é só um indivíduo, cada um de nós contém ou está conectado à alma familiar. E nós temos acesso às memórias, às informações dessa alma familiar, inclusive do passado, está tudo presente. Mesmo as pessoas que não estão mais presentes fisicamente, elas deixaram algo, elas têm algo de seu no campo familiar. Então, Bert Hellinger vê a alma não como uma alma individual, mas uma alma coletiva. E cada indivíduo tem acesso às informações dessa alma coletiva. E quando nós colocamos representantes para os membros de uma família ou de um grupo que está conectado a essa pessoa, esses representantes, mesmo que não conheçam essas pessoas que estão representando, eles tendem a sentir, eles entram em conexão com o campo, denominado campo mórfico, né? Entram em conexão e eles passam a experimentar as mesmas sensações. Então, a pessoa que está assistindo, eu vou fazer minha constelação, eu vou ficar assistindo e vou ver o meu representante, representante do meu pai, representante da minha mãe, dos meus irmãos, e eu vejo como é que é a minha família, e o que se mostra é justamente aquilo que eu não consegui enxergar racionalmente. Então, não é um trabalho racional, é uma vivência que toca profundamente a alma, porque eu vejo como que, às vezes, por exemplo, se eu tiver uma dificuldade com a minha mãe me olha e eu viro para o lado. Eu falo, nossa, é exatamente assim. E aí ela me olha com amor. Só que isso eu não consegui enxergar, porque eu não estava olhando para ela. Se eu me coloco de fora, eu vejo, nossa, ela me olha com amor. E eu, assim, com uma postura arrogante, dando um exemplo, né? E aí a pessoa se enxerga dentro do seu contexto sistêmico. Por que sistêmico? Porque é uma abordagem que vê todos os membros de um sistema interconectados e se interrelacionando e se influenciando mutuamente, né? Como num mobile, assim, a família não é um indivíduo, ele não pode se desenvolver independentemente da família. A família está em si. Ele pode se harmonizar com a família, o passado. A gente não pode excluir o passado, a gente não pode fingir que o passado não aconteceu, fingir que os nossos pais são diferentes do que são, que eles são ruins. Isso é certeza que não vai dar certo. É por isso que os padrões se repetem. Quando a pessoa tenta excluir algo que é real, algo que não pode ser excluído. E aí a sua alma vai buscar aquilo que está faltando, aquilo que foi excluído, que não pode ser. Então a pessoa acaba se encontrando com situações que reproduzem aquelas situações difíceis pelas quais a sua família passou. Então, o que na constelação, que movimento que é facilitado? De nós olharmos para aquilo que é, reconhecermos aquilo que é e tomarmos como uma fonte de força, porque a mesma dificuldade que pode ter sido uma fonte de dor, uma fonte de uma dor terrível, uma tragédia na família, pode se converter numa fonte de força, desde que isso seja mais do que acolhido. Bert Hellinger usa a expressão tomar, né? Nós tomamos a vida como ela veio e como ela é. Tomar porque é ativo, é com gosto, é um trabalho de amor próprio,
E é claro, para ter amor próprio, nós temos que ter amor aos nossos pais, amor à história, como ela veio, a vida como ela veio, como ela chegou até nós, para que a partir daí, sim, nós com essa força a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que estejamos bem resolvidos. Então, é isso de se resolver com o passado, de tomar o passado como um presente, porque é o que ele é, de fato, né? É o que cada um tem, né? Tomamos como um presente e aí nós podemos construir o futuro que queremos. Então, para resolver conflitos, isso é maravilhoso, porque a gente não precisa mais repetir a lição. O que as pessoas reincidem tanto nos conflitos? Reincidem nos crimes, reincidem nas tragédias, reincidem nas dificuldades de relacionamento. Os pais viveram situações de violência, os filhos rejeitam aquilo, sofreram por conta daquilo, e quando percebem estão reproduzindo a mesma situação, estão se envolvendo em situações semelhantes, né? O filho sofre porque foi abandonado, e quando ele percebe, ele está longe do próprio filho, e o filho se sente abandonado, e aquele filho que reclamava do pai não está conseguindo conviver com o filho, e a situação se repete. Então, nós podemos dar um novo significado para aquilo que aconteceu e tomar isso como uma realidade que nos dê força e a partir daí podemos seguir adiante, dissolver aquilo que nos incomodava, né? Nos resolver, ficar de bem com a própria vida e poder também ficar de bem com o contexto onde nós vivemos. Então, é um trabalho muito bonito, é um nível muito além daquilo que se vinha praticando em solução de conflitos. Nós temos outras práticas muito bonitas acontecendo também, né? A justiça restaurativa, no campo da mediação tem muita coisa bonita acontecendo, mas a constelação ela vem mostrar assim um nível de compreensão, um nível de integração das pessoas, de reconhecimento da importância de cada um, do lugar de cada um, de modo que todos possam se harmonizar e serem mais fortes e viver mais em paz também. Maravilhoso, cara. Eu posso dizer com muita segurança, muita sinceridade que a constelação, de fato, ela mudou e continua mudando a minha vida. Sem nenhum receio. Inclusive, na própria construção axiológica do Repacificar, nós temos, né, entre os pilares, os ensinamentos, né, da constelação. No Repacificar, eu tenho feito esse trabalho de demonstrar o que de fato é a nossa proposta. Nossa proposta, ela não é focada, digamos assim, uma cultura de paz abstrata, porque a paz é algo muito relativo, depende muito da perspectiva. Mas nós acreditamos numa única paz real. É a paz que a pessoa encontra com ela mesma. E se tem algo que eu aprendi é que essa paz, e lendo, né, estudando o livro do Bert Helling, ela provém a partir do momento que a pessoa se harmoniza, né, com o seu sistema. Isso é fantástico. A minha própria atuação na área de resolução de conflitos mudou, teve uma mudança de 180 graus por conta da visão da constelação. Tanto é que hoje eu não falo resolução de conflitos, eu falo compreensão e ressignificação do conflito. Eu gostaria que você pudesse, por gentileza, compartilhar conosco as leis que regem, né, a constelação, né, os pilares que compõem ali o trabalho da constelação, por gentileza. No direito, que é a área onde eu utilizo esse conhecimento, né, onde eu exploro mais o uso das constelações, o direito trata de leis, né, de ordens, de como podemos regulamentar as condutas, os comportamentos para que eles tenham harmonia, para que as pessoas possam conviver. É disso que se trata, né? E o Bert Hellinger, por meio das constelações, ele descobriu que existem ordens, existem leis naturais, que ele denominou de ordens do amor, que fazem com que o amor flua. Então, essas ordens, quando são desrespeitadas, elas trazem problemas, trazem complicações, trazem dificuldades, fazem com que os dramas se repitam, justamente por não ter sido respeitada, reconhecida a incidência dessas leis. Elas sempre atuam, né? São como a lei da gravidade, por exemplo. Só que são leis invisíveis. Para quem as conhece, nós nos dirigimos
de acordo com elas e nós encontramos mais harmonia na própria vida. Mas para quem não as conhece, a pessoa pode aplicar a lei que quiser, mas se não tiver de acordo com as leis sistêmicas, ela vai se frustrar nos seus propósitos. Então, quando eu tive contato com elas, eu percebi que o direito, por que se frustra tantas vezes? Por que as pessoas andam tanto em círculos? Por que batem tanto a cabeça? Por que para lidar com algumas situações parece que estão num labirinto e não estão enxergando para onde que estão indo, e quando vê está no mesmo lugar, né? O combate à criminalidade, em grande parte, acontece assim, né? A política contra as drogas, contra violência, questões familiares mesmo, violência doméstica. A lei, às vezes, funciona como um paliativo, mas não resolve. Daqui a pouco a pessoa volta para a mesma situação, né? E as leis sistêmicas dão uma luz nisso, fazem com que a gente está num labirinto, de repente os muros desaparecem e a gente encontra o caminho, porque percebe o que é que estava, que forças que estavam atuando, né? Então, são basicamente 3 leis. A lei do pertencimento é a mais fundamental de todas. Aí tem a lei da precedência, a ordem da precedência ou hierarquia, que é quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. E depois tem o equilíbrio entre o dar e o receber, ou entre o dar e o tomar, nas relações entre iguais ou equivalentes. A lei do pertencimento significa o seguinte: todos que um dia pertenceram a uma família continuam tendo o mesmo direito de pertencer. Todos têm direito de pertencer, não pode haver exclusão, né? Por que as exclusões acontecem? Em geral, é porque as pessoas não sabem lidar com um determinado fato doloroso. Então, por não saber lidar, elas excluem. Então, quando há um crime, um assassinato, uma morte precoce, dolorosa, né? Uma criança que morre, um abandono, uma doença muito grave que as pessoas não sabem lidar, uma esquizofrenia, destinos difíceis que as pessoas têm tanto medo que se repitam, que elas evitam tocar no assunto, para não mexer na ferida, né? Então, pessoa que perdeu os pais muito cedo, ou que perderam os filhos, situações que são tabus, segredos, situações proibidas, um amor proibido, né? A pessoa se apaixonou por um filho de uma família inimiga, ou de outra classe social, ou de outra raça. Hoje em dia isso está melhorando, né? Temos uma evolução nisso, mas já foi um problema muito sério, né? Abortos, por exemplo, a pessoa engravidou, o pai não deixa, ela tem que, muito jovem, aí tem que abortar para a família não saber, ninguém toca no assunto. Então, são exclusões, são vivências muito importantes na vida, né? Um filho, uma gravidez, um amor, algo que pode ser determinante em seguir a vida adiante e que não pode ser vivido e a pessoa não fala no assunto. Isso é uma exclusão. Em geral, é involuntário, não é assim uma maldade. A pessoa exclui porque é má. Ela exclui porque ela não sabe lidar de outra forma. E aí, para não mexer, não mexe porque é muito delicado. Aí tem uma exclusão. O que acontece? Pelo vínculo profundo que os filhos têm com os pais, e todos na família assim estão vinculados profundamente, alguém que vem depois olha inconscientemente na sua alma, olha para esse que foi excluído. Todos estão vinculados, mas um filho toma essa missão para si. Isso é inconsciente, né? Tá além da consciência, não é algo que que por meio da psicanálise se acessa, por exemplo, é algo que está no sistema, está no campo sistêmico. E a constelação, quando nós olhamos para o sistema, para todos os membros de uma família, isso se mostra. Então, um filho que, na verdade, se mostra revoltado, que se envolve em situações perigosas, que parece... Os pais têm medo que ele esteja indo para a morte, caminhando para a morte. Na constelação, nós vemos que, muitas vezes, o filho está mesmo olhando para a morte. Por que ele está olhando para a morte? Porque ele está seguindo alguém. Está seguindo alguém que as pessoas não querem olhar. Às vezes foi um antepassado que morreu de uma forma trágica, um irmão que até que não pôde nascer, né, os abortos,
a constelação mostra algo muito forte em relação aos abortos. E às vezes esses temas são polêmicos, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. Até porque é comum, é muito comum. Quase todas as famílias têm alguma situação de aborto, tem dor. Quem é que não tem na sua família situações de dores? Né? São as famílias, seres humanos, né? A vida é assim. Então é um desafio olhar, mas a constelação facilita, porque ela mostra o efeito que tem quando nós damos um lugar no coração a alguém que havia sido excluído. Como isso liberta, o alívio. Às vezes os pais não tocam no assunto porque é um tabu, porque é delicado, porque eles não querem que os filhos se envolvam com isso. Mas os filhos sentem, os filhos captam isso, né? As crianças têm uma sensibilidade incrível. Então os filhos reproduzem aquele comportamento proibido para chamar atenção, para falar, olha como o meu pai, digamos que o pai não pode ser visto, o pai cometeu um crime, o pai é violento, o pai fez algo que ninguém toca no assunto. Aí o filho reproduz o mesmo comportamento do pai como uma maneira inconsciente de dizer, o meu pai está aqui, o meu pai é importante, eu olho para ele. Se vocês não olham, eu olho. E aí, quando isso é visto, se a mãe olha para isso e percebe, agora eu vejo a sua importância. Aí o filho sente aquele alívio, ele não precisa mais cumprir esse papel, ele pode viver a própria vida. Aí sim, ele pode seguir adiante, estudar, porque questões mal resolvidas entre os pais atrapalham os filhos não conseguem viver plenamente a vida, porque eles estão... Aí vem a segunda lei, seguindo um pouquinho adiante, né? A ordem da precedência. Quem vem primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Então, os pais vieram primeiro, depois vem os filhos. Aí tem a ordem, o primeiro filho, depois tem o segundo filho, depois tem o terceiro filho. Essa ordem não pode ser invertida. Só que o filho, por ser menor, ele quer ser aceito, ele sente mais necessidade de pertencimento. Por isso que ele busca aonde que ele se encaixa na família. Isso é uma necessidade primitiva de pertencimento. Todo indivíduo precisa pertencer. E aí ele vai ocupar aquele lugar que aparentemente está vago, porque alguém foi excluído, e ele ocupa exatamente aquele lugar. Então, se o pai não reconhece o próprio pai, ou rejeita o próprio pai, tem uma dificuldade com o próprio pai, algum dos seus filhos vai querer ocupar o lugar do pai, assim, vai querer ocupar o lugar do próprio avô, né? Porque esse lugar foi excluído. Ele sente que está faltando alguma coisa. Só que aí o que vai acontecer? Ele não vai respeitar o seu pai. Ele vai se achar maior do que o pai. Ele vai estar violando essa ordem da precedência. Essa lei da precedência, ela se aplica em diversas situações. Em casamentos, por exemplo, né? Essa é a causa de muitos conflitos de relacionamento. Porque não se reconhece quem veio primeiro. Então, se a mulher teve um primeiro amor e guarda em segredo, a ela tem agora um novo relacionamento. Esse homem acha que é o primeiro. A mulher sabe, ela sente no coração que tem um primeiro e que ela não pôde ir adiante naquele relacionamento. Por algum motivo não deu certo. Foi sofrido. Um relacionamento que a pessoa queria que desse certo e que não deu certo se converte numa dor. Ela não fala no assunto, é uma dor. Aí chega um segundo. Se o segundo quiser ser o primeiro, ou se o segundo julgar o primeiro, fala, não, aquele teu primeiro marido não presta. Aí ele está o quê? Tentando ser maior do que o primeiro. A mulher pode concordar com ele, no plano mental. Só que na alma, ela vai boicotar, porque ela sabe da importância que o primeiro teve. O primeiro foi o primeiro, ninguém mais vai ser o primeiro. O segundo não vai ser o primeiro. A pessoa, quando tem um segundo relacionamento, ela não se entrega da mesma forma. Por quê? Porque já não é o primeiro. A pessoa quebrou a cara, teve uma dificuldade, sofreu o segundo, ela vai ter mais cuidado. Aí, se o outro quiser ser o primeiro, ele vai estranhar. Por que a mulher não está se entregando se eu sou o homem da vida dela? Só que tem outro que precisa ter um lugar respeitado, e vice-versa, né? A segunda mulher do marido, a mesma coisa. Ela precisa... Então, qual que é o segredo para que essa ordem seja reconhecida? Reconhecê-la, né? Quem vem depois
faz uma reverência a quem veio primeiro. Pode dar um lugar no seu coração para aquela pessoa que não pôde mais ocupar aquele lugar. Então, se eu sou o segundo, eu olho para minha mulher, eu respeito que ela tenha um lugar no coração para o seu primeiro companheiro, e eu mesmo, não precisa ser fisicamente, é no coração esse trabalho. Eu posso dar um lugar no meu coração para o destino que teve aquele relacionamento antes de eu chegar. Porque foi graças àquilo que não deu certo e à dor que eles sofreram e ao preço que eles pagaram que eu agora posso ter esse relacionamento. O segundo só existe porque existe o primeiro. Assim com os filhos também, filhos em relação aos pais. Tem que ter um lugar no coração para os pais biológicos, né? Ah, mas e os adotivos, né? E situação de pais adotivos? Olha, outro tema muito interessante de se olhar por meio do direito sistêmico, porque o direito, as leis tratam a adoção de uma forma, né? Mas é uma forma que exclui os pais biológicos, porque se anula o registro de nascimento. E aí os pais biológicos é como se não existissem para efeitos jurídicos. Mas para um filho é muito fundamental que ele tenha um lugar no coração, que ele reconheça a precedência dos pais biológicos. E para os pais adotivos, é fundamental que eles também reconheçam essa precedência, que eles saibam que eles não são os primeiros. Se eles tentarem ocupar o lugar dos primeiros, o filho vai se sentir violado em seu coração. Ele não se sente visto. Ele pode demonstrar, o que aparece é que ele é ingrato. Poxa, mas nós demos tudo para o menino e o menino se comporta assim com a gente. Porque para ele, o mais importante não foi dado, que é o respeito por quem ele é, pela sua própria origem. Porque ele sabe que os pais biológicos tiveram um destino difícil. Foi necessário que acontecesse uma tragédia, e o filho sente isso nitidamente, para que essa nova família pudesse ter esse filho. Então, para o filho adotivo, é muito essencial que seja reconhecido que ele veio de uma família biológica. Essa família biológica tem precedência. Depois vieram os pais adotivos. Se os pais adotivos podem olhar, reconhecer essa precedência, eu olho para você e eu vejo que você veio de uma família biológica. Eu vejo os seus pais em você. Eu vejo que eles estão presentes no seu coração e eu valido que você tenha um lugar no seu coração para eles, porque eles pagaram um preço alto para hoje eu poder ter você. E eu vim depois, e eu me beneficiei de alguma forma disso. Mas você pode contar comigo. Eu tô aqui, eu posso te dar algo que você precise. Você pode contar comigo. Aí o filho se sente amado. Ele fala, poxa, esse agora sim ele está me vendo. Meus pais adotivos agora estão me vendo. Assim eu me entrego, assim eu tenho, eu sou visto, eu sou reconhecido e eu também reconheço o quanto de valor eu estou recebendo. Então a ordem da precedência é fundamental e é que as pessoas têm mais dificuldade de entender. Por quê? Pela tendência à vaidade, ao orgulho. As pessoas querem ser muito importantes. As pessoas querem ser o maior, querem ser o primeiro e acham que reconhecer a precedência de quem veio primeiro vai diminuí-las. Isso não é verdade. Bert Hellinger tem uma frase que diz assim: um filho, ele só pode ser grande perante os seus filhos se ele for pequeno perante os seus pais. Por quê? Porque isso coloca o fluxo da vida em ordem. Quando o filho olha para os pais e reconhece a grandeza deles, ele se harmoniza com a própria vida. E aí ele não precisa mais ficar julgando os pais, ficar negando aquilo que os pais fizeram, aquilo que aconteceu na sua família de origem. Ele pode simplesmente dizer sim, foi assim, e com as dificuldades e com as facilidades e com os recursos e com a força que veio disso, e agora eu faço algo de bom com isso, eu vou olhar para a vida. A vida está adiante, a vida está adiante. Aí adiante tem novos relacionamentos, adiante tem os próprios filhos, adiante se pode fazer algo pelos que vêm depois. Aí sim é grande, porque quando você faz algo pelos que vêm depois, perante eles você é grande. Mas se você ficar reclamando dos que vieram primeiro, você não é grande, você não é maior que eles. Você é uma criança birrenta.
É uma criança que não se conforma, que não aceita a vida como ela é, as coisas como são, não está vendo as dificuldades que as pessoas passaram, né? Então, a coisa muda de figura radicalmente com esse pequeno movimento. E a constelação torna isso muito didático. Nós fazemos isso de forma visual, de forma vivencial, né? Quando um filho olha para o pai, o filho não quer olhar para os pais. É difícil, dói. Olha, agora você olha para os pais. E agora você diz, sim, vocês são meus pais. Agora eu vejo, foi assim. E olha para o que está antes, o que está além dos pais também, o destino que moveu, que fez com que eles se tornassem assim, com que eles fizessem o que fizeram. E aí o filho entende que eles também não têm essa margem toda de liberdade, nenhum de nós tem. Todos nós estamos, de alguma forma, condicionados pelo destino que nos é dado, que é a nossa família de origem. A partir daí, sim, nós construímos o nosso destino. Mas a liberdade, o livre-arbítrio, acontece dentro de uma margem, ele não é absoluto, porque nós não determinamos, o filho não determina, não queria ter nascido desses pais, é como se isso fosse mudar alguma coisa, né? O que muda é que ele dispersa energia, em vez de cuidar da própria vida, ele fica criticando os pais. Isso não leva adiante, né? Então, na resolução de conflitos, isso tem um efeito imenso, imenso. Muitos conflitos, muitos não, todos os conflitos acontecem porque as pessoas não estão no seu lugar, não estão harmonizadas com essas ordens. E aí vem a terceira lei sistêmica, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, tem duas pessoas, o exemplo mais nítido é o casal, né? Que são duas do mesmo tamanho sistemicamente, porque ambas é da junção do homem e da mulher que se forma o casal, né? Os dois começam juntos, então não tem uma precedência aí. Os dois começam juntos. A partir deles vêm os filhos. Então, quando eles começam juntos, aí tem que ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Se um dá mais do que recebe, aí ele se sente superior e o outro se sente credor. E aí ele quer retribuir. Se ele retribui um pouco mais, aí o primeiro também sente que tem que retribuir mais, porque é a forma da pessoa se equiparar, mas nunca se equipara, né? Sempre tem um que dá um pouco mais, e aí o relacionamento cresce. Mas quando isso fica muito distante, um dá muito mais do que pode receber, do que recebe, aí ele fica impossível de se equiparar, de ter equilíbrio. Aí o que está devendo, o que recebeu muito e que não pode retribuir, ele quer ir embora, porque ele não suporta, o devedor não suporta ficar convivendo com o credor, sabendo que ele tem uma dívida que não pode pagar. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão enxergando o equilíbrio, porque na verdade não são apenas duas pessoas. Cada pessoa traz seus vínculos com os antepassados, com os próprios pais, com os relacionamentos anteriores. E é a partir desses vínculos que as pessoas muitas vezes não encontram equilíbrio. Então, se um dos dois, por exemplo, não está bem resolvido com alguma situação do passado, fica olhando para a morte da mãe, por exemplo, ou fica olhando para sente na alma a morte de um irmão, que ela nem imagina que isso seja o problema, talvez tenha sido um aborto, talvez os pais nem saibam disso, mas a pessoa sente que aquilo pesa para ela. Então, em sua alma, o seu coração está ali junto com essa pessoa que morreu. E aí a pessoa não está tão disponível, ela não tem para dar. Ela não está tão conectada à vida. Se chega uma pessoa cheia de amor para dar, essa pessoa dá muito amor. E aí esse aqui não consegue retribuir. E aí como é que vai encontrar um relacionamento equilibrado? Então as dinâmicas são ocultas, né? Quando isso vem à luz, aí facilita de tomar decisões, facilita de compreender. Ah, agora eu compreendo por que eu sentia tanta raiva da pessoa. A pessoa me fazia tanta coisa boa e mesmo assim eu sentia raiva. Por que eu sentia raiva? Porque ela não respeitava aquela dor que eu trazia no coração. Ela não respeitava. E a pessoa me achava um ingrato. Por quê? Porque ela não percebia a arrogância dela de achar que ela é o primeiro. E não é a primeira. Eu já vivi um amor antes, né? E ela fica cobrando de mim, cobrando, eu não posso dar o que ela quer.
tudo porque as pessoas não estão enxergando qual que é o lugar de cada uma, né? Tem toda uma dinâmica sistêmica que as pessoas não veem. E aí a constelação, Bert Hellinger percebeu como essas ordens atuam, descreveu de uma forma linda, poética, muito esclarecedora em relação às dinâmicas da vida e da morte, da doença, da paz, escreveu mais de 100 livros, né? E é uma obra maravilhosa, que agora nós estamos se beneficiando desse conhecimento na solução de conflitos, em geral, no judiciário, né? Na vara de família, na vara criminal, no trabalho com presos nas penitenciárias, além do campo terapêutico também, né? Que já está se desenvolvendo bastante. Na área de saúde também, né? Como uma prática integrativa, no SUS já foi aprovado pelo Ministério da Saúde nesse sentido. Então, tem um potencial. Eu vejo que é um marco na evolução do conhecimento científico da humanidade, porque tem influência em tudo que envolve relacionamento e até, às vezes, o que aparentemente não tem nada a ver, como a saúde. Mas a pessoa mesma, nós podemos olhar por meio de uma constelação para uma doença que está no corpo da pessoa e ver como que o corpo pode refletir alguma desordem sistêmica da família, que pode fazer com que a pessoa esteja seguindo por um caminho de autodestruição, um caminho de morte, sem saber por quê. Isso pode vir à luz numa constelação, e muitos médicos têm utilizado esse recurso para ajudar também, tanto ajudar no tratamento, né? Excelente, fantástico. Você fez uma explanação rica, com exemplos. Eu acho que isso é extremamente importante para as pessoas realmente compreenderem a amplitude e a profundidade do que de fato é a constelação familiar.